dificilmente se acha um. Então nós temos que tomar mais cuidado. A liderança, o presbitério, deve tomar mais cuidado desse exemplo para os fiéis. Então ser exemplo em tudo, e principalmente na espiritualidade. Às vezes a pessoa é exemplo em tudo, mas esquece que ele está na direção da igreja. Então, de coisas espirituais, essencialmente espirituais, principalmente espirituais. Então temos que tomar todo cuidado para ser exemplo nessa área espiritual, na área de intimidade com Deus. Nós vemos na Bíblia que os líderes, todos esses líderes que nós achamos aqui, Pedro, Paulo, lá Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, todos esses homens, o que eles tinham de mais importante nas suas vidas? A intimidade com Deus. Tópico 3, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, uma das funções do presbítero é ungir os enfermos com óleo. Veja bem, não é o óleo que vai curar ninguém. Aí, a palavra de Deus diz que a oração da fé curará, então, sarará o doente ou o enfermo. Então, a oração, a fé exercida nessa oração, colocada em prática, é que vai funcionar para que aquela enfermidade, aquela doença seja curada. Também nós vamos aprender daí que muitas vezes a enfermidade ou a doença é causada por um pecado. Então o pecado abriu a porta, deu a permissão para que a doença ou a enfermidade atacar a pessoa. Então, quando nós oramos, ungimos o enfermo com óleo, a Bíblia diz para nós aí também, em Tiago, que se tiver pecado, será perdoado. Então, antes de orar por uma enfermidade, por uma doença, peça às pessoas para se arrependerem de seus pecados, pedirem perdão a Deus pelos seus pecados. Porque muitas doenças e enfermidades são causadas por pecado. Então, veja bem, a hora de ungir o enfermo com óleo é hora também de fazer com que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Porque ao momento de ungir alguém, você está separando essa pessoa para que Deus possa trabalhar na vida dessa pessoa. Então não adianta você querer ungir uma pessoa que está cheia de pecados, porque aquela doença, aquela enfermidade, muitas vezes pode ser causada exatamente devido a esses pecados na vida dessa pessoa. Então primeiro deve-se levar a pessoa ao arrependimento e depois então ungir com óleo. Isso é uma separação dessa pessoa para Deus naquele momento, para que Deus possa operar ali um milagre naquela vida. Então, todos os presbíteros devem estar sempre prontos a fazer esse tipo de trabalho. Então eles vão andar de casa em casa, ajudando as pessoas. Agora aqui diz que está alguém doente, chame. Então veja só, se você é da igreja, está doente, está enfermo, então a Bíblia aconselha você a chamar a liderança a visitar você na sua casa. Ou se você estiver na igreja, você deve ir lá e pedir que eles orem por você. Isso indica o quê? Indica que você tem fé que Deus vai curar você através da oração dessa liderança. Porque em muitas igrejas ninguém pede oração. Fica doente, quando o pastor sabe, a pessoa já está internada há vários dias, muito doente, muito enfermo, ninguém pede oração, ninguém pede a visita desse líder. Por quê? Porque a pessoa não tem fé que vai ser curada através daquela pessoa. Principalmente porque aquela pessoa também não tem fé de chamar, de orar para as pessoas para serem curadas. Muitas vezes a pessoa tem um péssimo testemunho, então aquelas pessoas que são lideradas por essa pessoa não chamam essa pessoa para orar por eles. Então veja aí que a liderança, devido ao seu testemunho, muitas vezes também não é chamada a prestar um serviço que é a obrigação da liderança prestar.
Então a liderança deve estar em comunhão com Deus, orando, jejuando, estando pronto sempre para responder, para ajudar essas pessoas que necessitam da sua ajuda. Principalmente necessitam da oração, da visita, da unção com óleo. Muitas vezes também a igreja tem que usar pessoas que não estão qualificadas ministerialmente para orarem pelos enfermos. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser usados para isso não se interessam por isso, nunca estão prontos para isso, nem acreditam nisso. Em muitas igrejas nós vamos que nem óleo para ungir os enfermos tem. Muitas igrejas deixaram até de ungir os enfermos. Falta de fé, falta de pessoas que se dedicam, que têm intimidade com Deus. E isso é um problema sério para a igreja. Quando a igreja deixa de acreditar até em curas, aí a coisa está feia mesmo. Conclusão aí, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros, os bispos, sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então, se esses líderes exercem uma função muito importante da igreja, então são líderes que devem ser escolhidos com bastante critério, sempre seguindo o critério bíblico, as exigências, as qualificações bíblicas. E se são líderes que vão entrar nas casas das pessoas, que vão aconselhar as pessoas, que vão orar pelas pessoas, então devem ser líderes que têm uma vida de intimidade com Deus, que são pessoas que têm uma prática de jejum, uma prática de oração, uma prática de estudo da palavra de Deus, porque eles vão ter que assumir uma posição de honra na igreja, uma posição que exige que eles tenham uma vida de intimidade com Deus, que exige que sejam pessoas idôneas. Então, devemos ter muito cuidado com quem nós estamos colocando para dirigir as igrejas. Vamos orar agora. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, estudar mais sobre isso, você entre aí no nosso site ou outros sites que divulgam nossos ensinos aí escritos. Temos bastante coisa escrita em nosso site sobre esse assunto. Você procura lá e você então vai saber mais detalhadamente sobre isso. Entre aí na parte de EBD aí do nosso site e você vai aprender muita coisa mais sobre isso. Nós procuramos colocar aí bastante coisa e bastante opinião de outros escritores, de pessoas que se dedicaram a estudar a palavra de Deus e o que eles escreveram a respeito disso. Então entre lá e aprenda mais sobre esse assunto. Vamos orar agora então. Você que está nos ouvindo, se você deseja entregar sua vida para Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vamos orar juntos agora. Se você deseja ser aí um presbítero, um líder da igreja, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então é bom você desejar isso. É bom você desejar ser um líder, a prestar ajuda à igreja, aos irmãos. Então, se você deseja, peça a Deus para capacitá-lo, para chamado você já foi, você precisa ser escolhido agora. Então peça a Deus isso. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti. Agrada conterei for da rua estar e grata rua esterestai. Ó Deus, coloca nele, Senhor, um sentimento de gratidão a Ti pela tão grande salvação efetuada na cruz do Calvário através do Teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, traz-os para Ti agora. Anota, Senhor, os seus nomes no livro da vida. Ó Deus poderoso, faz milagres, maravilhas nessas vidas, que eles possam ser instrumentos na Tua obra. Pai querido, aqueles que se chegam a Ti pedindo agora um ministério, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, para que sejam colocados, Senhor, no presbitério. Ó Deus, ajuda-os, capacita, Senhor, escolhe agora, Senhor, aqueles que vão trabalhar na Tua igreja, em nome de Jesus.
Ó Pai, atende esses desejos que sejam desejos sinceros de trabalhar para Ti, de se dedicarem ao Teu trabalho. Ó Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, pelos Teus ensinos, pela Tua palavra em nossas vidas. Vem, Senhor, fazer maravilhas na Tua igreja. Vem, Senhor, despertando a liderança da Tua igreja, para que cada um, Senhor, se dedique mais à oração, ao estudo da Tua palavra, aos jejuns, a serem, Senhor, instrumentos do Teu poder, da Tua misericórdia, do Teu amor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, estamos disponíveis para os irmãos. Sempre lembrando, nós não cobramos nada. Os irmãos podem nos convidar, estaremos aí na sua igreja. Temos aí o endereço, você vê, endereço, telefone, endereço eletrônico, passe o e-mail para nós, nos ligue e estaremos aí com você.